Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao segundo livro de André Luiz. O primeiro livro é o Nosso Lar, né? Onde ele conta pra gente o despertar dele após o desencarne. Então ele conta para nós todo o sofrimento dele, porque ele ainda está preso aos problemas terrenos, porque ele ainda está preso naqueles sentimentos, né? E então ele conta todo o sofrimento, tudo que ele passou, e agora ele vai começar a entender que ele tem que se modificar. Nós aqui, né, estamos assim, até entre aspas, cansados de ouvir que nós temos que fazer a nossa reforma íntima. E às vezes a gente acha que está fazendo, ou não sei como é que é, né? Mas aí a gente vai, através da vivência de André Luiz, vai entendendo o que é essa reforma que a gente tem que fazer. E para nós é muito importante estudar essas obras, porque assim a gente não precisa desencarnar para depois a gente se modificar, né? Através do que ele vai dizendo para a gente vai aprendendo a modificar o nosso ponto de vista em relação a várias coisas, né? Então, como a gente está dizendo, né? Ele está se modificando. Esse capítulo se chama Renovação. E aí eu vou lendo o capítulo, né? E já estou modificando algumas palavras que já não fazem mais parte do nosso vocabulário. E então a gente costuma pular essa palavra e às vezes ela é muito importante. É como a gente está dizendo da Bíblia ou do Evangelho, né? Às vezes uma palavra faz toda a diferença. Se eu não ler com um dicionário do lado, se eu não procurar saber exatamente o que é, eu acabo perdendo muita coisa, né? Então eu estou fazendo uma, entre aspas, tradução, e se vocês estiverem com o livro, né, anotem o que significa para uma próxima vez que vocês lerem já saberem o que é, tá? Então é o seguinte, vamos lá, ele começa dizendo, né? Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento me felicitou o espírito. Essa libertação não foi espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custava abandonar a paisagem doméstica, ou seja, abandonar o lar, né, o antigo lar, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira me torturava incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não tinha outro recurso que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, muito surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então, ele entendeu que ele não tinha que continuar tomando conta da esposa, dos filhos, como se eles fossem dele. Ele viu tudo isso perdendo sentido. E com essa tomada de consciência, ele começou a procurar a sua transformação. E essa transformação doeu bastante, até que ele entendeu que não podia ficar chorando leite derramado. Né? Então vamos lá, ele continua. Experimentava a alegria da descoberta de mim mesmo. Antes, vivia como um caramujo segregado, ou seja, isolado na concha, impermeável aos grandes
os grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Olha essa observação. Ele se compara a um caramujo preso às suas ideias e situações, porque ele se achava dono do mundo. Agora, me convencia de que a dor agiu na minha construção mental, como pesado alvião, cujos golpes eu não entendi de imediato. O que é alvião? Não está escrito errado, não. Não é avião e não é aluvião. Alvião é um instrumento, ele é de ferro, né, de metal, e tem um cabo de madeira. E esse metal, ele tem a forma, ele tem duas pontas, né? O cabo vai no meio, ele tem duas pontas. Uma ponta é como se fosse uma enxada mais estreita, né? E do outro lado é como se fosse uma picareta. O alvião quebrou a concha de antigas viciações do sentimento, me libertou. Meu organismo espiritual foi exposto ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, classifiquei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei a esposa do mundo, a companheira que não me soube compreender, mas sim a irmã a quem eu deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Renunciei a encarar o segundo marido como um intruso que modificou meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava da ajuda de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedades minhas, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Obrigado a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que o outro amor se instalava na minha alma. Órfãos de afetos terrenos e conformado com os desígnios, quer dizer, com os propósitos, com os projetos superiores, que me haviam traçado um rumo diferente ao destino. Comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distante vivi das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza me recebia com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas dos interesses isolados. Pouco a pouco, eu conquistava a alegria de escutar os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigou generosamente, que era o nosso lar, né? Revelou novas expressões de beleza indefinível. O rumo das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, me enchendo o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira meus portões resplandecentes. Até então, vivi em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornei incapaz de perceber deslumbramentos e maravilhas que ali existiam. A conversa espiritualizante se tornou para mim indispensável. Era muito gratificante quando, no passado, torturei a própria alma com as lembranças, reminiscências, lembranças da terra.
Gostava das narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e me embriagando das perspectivas de me agarrar novamente aos parentes do mundo, me valendo dos laços inferiores. Mas agora não. Agora perdi totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmeras de retificação não me interessavam mais. Não desejava mais me informar a procedência dos infelizes. Não perguntava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Só isso. Conclusão: ele se modificou totalmente. Deixou de se interessar pelas coisas materiais, de querer procurar pessoas que tinham os mesmos problemas que ele, e começou a olhar as coisas sobre um outro prisma. Se voltou para a natureza, para as coisas espirituais. Ele atendia as pessoas que chegavam e procurava ajudar da melhor maneira possível. Ele já não tinha mais a curiosidade que tinha no nosso lar. Agora, ele já sabia que todo mundo é um conjunto de lodo, um conjunto de erros, e quanto mais diferente que fosse, era sempre a mesma coisa. Matou, não matou, roubou, não roubou, todos tinham as mesmas problemáticas próprias do atraso. Desejava saber em que lhe poderia ser útil. Então aí, vendo que ele estava com a situação acalmada, a enfermeira Narcisa, observando sua transformação, certo dia disse: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que, ao lado de rosas da alegria profunda, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você está deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia de sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Olha como é lindo. Ela disse: você esvaziou-se das coisas ruins da terra. Você descobriu as belezas do mundo espiritual. Mas você é uma taça iluminada por fora, mas vazia por dentro. Uma alegria imensa inundava meu espírito, ao lado de desmedida sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, pesadas algemas, né? Porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico. Quer dizer, ele voltava lá para a casa da terra frequentemente. E aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertou. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição me comoveu. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acrescentou: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há muita dificuldade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa
apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que um depósito de ensinamentos comuns. Mas quando os sentimentos superiores despertam, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. À medida que se esforça na edificação de si mesmo, como ensinamento do Pai, quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você sente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Ou seja, não fique aí parado, esperando, se lamentando. E conhecendo meu temperamento de homem amante do serviço movimentado, ela acrescentou generosa: você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Ou seja, ela estava prestes a reencarnar, né? Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio que deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Lembra, no nosso lar tem vários ministérios, né? Então, um dos ministérios de nosso lar, ela propõe para ele, né? Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar ajuda na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Você poderia conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que você não tenta? Antes que pudesse agradecer a sugestão valiosa, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Então, gente, esse capítulo nos mostra que ele adquiriu novos amigos, conheceu muita coisa, entendeu que tinha que deixar muita coisa para trás e que isso, no princípio, poderia ser gostoso. É como quando a gente entra numa casa espírita e começa a querer ajudar as pessoas, dar sopa, fazer alguma coisa, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque pode virar rotina e daí não será mais prazeroso. Será mecânico. Não será como Jesus ensinou. Por isso Narcisa disse: estude o Evangelho, para não ler e pronto, sem entender. Um tempo com euforia acaba entediante com o tempo. Quer dizer, um serviço, né, com euforia acaba sendo entediante com o tempo. Devemos levantar felizes todo dia, com o desejo sincero de ajudar. Não basta ser trabalhador, é preciso amar o que faz. Fazer com amor faz toda a diferença. E assim acabou o capítulo.